Queridos irmãos, bom dia. Nós vamos iniciar o nosso Evangelho agradecendo a Jesus pela bênção, pelo amparo, por tudo isso que Ele tem nos dado. Que a gente possa agradecer todos os dias as benesses que o Mestre querido tem nos oferecido. Hoje nós vamos ler o Espiritismo. O Espiritismo é a ciência nova, que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Ele nos mostra, não mais como a coisa sobrenatural, porém, ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar, atuantes da natureza, como a fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos e, por isso, relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo alude em muitas circunstâncias, e daí vem que muito do que ele disse permaneceu ininteligível ou falsamente interpretado. O Espiritismo é a chave com o auxílio do qual tudo se explica de modo fácil. Queridos amigos, vamos refletir nesse item do Evangelho que nos convida a entrarmos numa reflexão de forma bem consciente do papel que a doutrina espírita vem nos oferecer e pela misericórdia dos amigos espirituais que tudo tem feito para nos auxiliar. Que saibamos ser gratos ao Cristo por participar desse banquete divino que a doutrina espírita nos oferece. Que sejamos amorosos, fraternos, amigos, para nos sentirmos irmãos. Pedimos ao nosso Mestre, a nossa Mãe Maria Santíssima, que ilumine os nossos passos, que ilumine os nossos pensamentos, nossas ideias, os nossos sentimentos. Que a paz tão esperada alcance os nossos corações pelo trabalho, pelo esforço e pela renúncia de tudo aquilo que nos chama a atenção para o mundo dos homens. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre, que assim seja. Meus queridos amigos, nós vamos ver aqui, quando Kardec nos traz que o Espiritismo é uma ciência nova, que vem revelar aos homens por meio de provas irrecusáveis a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. Ora, que mais nós gostaríamos de receber? Então, o Espiritismo, podíamos perguntar isto, ele veio ao mundo para substituir as outras crenças? E nós vamos ver uma resposta, se foi o Consolador prometido por Jesus, ele terá que afirmar igualmente o que Jesus disse. Eu não vim destruir a lei, porque não foi a doutrina espírita criada por nenhum homem. Ela vem cumprir com as palavras do Cristo, quando ele nos disse que ele enviaria o advento do Espírito de verdade, que ele viria trazer o Consolador prometido. Então, o Espiritismo não pode guardar a pretensão de exterminar qualquer crença, mesmo porque nós ainda estamos vivendo e conhecendo parcelas da verdade que a doutrina nos oferece. Porque, como Jesus nos disse, ainda estamos numa infância espiritual. E nem sempre estamos preparados nessa madureza espiritual, na infância espiritual, até alcançarmos a madureza, a necessária condição para penetrar
em todo esse conteúdo que a doutrina espírita tem nos oferecido, especialmente vendo ela como a chave que tudo vai nos explicar e que vai propor para nós um entendimento sobre essa questão do mundo espiritual e do mundo material, a relação que existe entre os dois. Então, o espiritismo, ele não pode guardar essa pretensão, porque, na verdade, todos nós temos que trabalhar com o nosso pensamento, elevando as nossas concepções religiosas, retirando aquelas concepções antigas, para que a gente sinta dentro de nós a verdade imortalista. E é preciso que a gente lembre qual é a missão do Espiritismo. Porque é preciso que a gente sinta que há um propósito divino de trazer o Espiritismo. Então, a missão do Consolador tem que se verificar junto das almas, e não ao lado das gloríolas efêmeras, dos triunfos materiais. Se ela tem uma missão de alcançar o espírito, ou seja, a alma do espírito encarnado, nós vamos ver quantos erros religiosos nós já cometemos e quantos enganos nós já carregamos conosco em busca hoje da luta que temos tido para entender a revelação divina e colocando-a no lugar devido como verdadeira luz pelos atos e pelos ensinamentos que ela vem nos pedir. E será que nós temos sido um espírita sincero? Será que nós estamos nos esforçando para enriquecer os valores da fé? Tudo isso merece uma reflexão, meus irmãos. Que regeneração tem sido a nossa diante do templo do Senhor? Onde estão os homens que se agrupam em vários departamentos ante altares diversos, mas onde existe um só mestre? E quem é este mestre? E nós vamos lembrar que é Jesus Cristo, o Filho de Deus que veio para nos ensinar. E o que ele veio nos ensinar? Precisa a gente refletir nisso. Então, nós vemos que desde o seu nascimento, ele empregou a compaixão genuína por todos aqueles que ele encontrava e que ele queria trazer a sua mensagem transformadora. E nós podemos ver que no decorrer da passagem do Evangelho do Cristo, nós tivemos grandes exemplos. Ele soergueu Madalena para dar-lhe a dignidade feminina. Será que nós ainda estamos assim, estamos fazendo isso que Jesus tem nos pedido, dentro da doutrina espírita, compreendendo os nossos acertos e desacertos? Jesus nos mostrou uma forma tão amorosa de compreender o perdão. Ele desculpa Simão Pedro, esquece o gesto impensado de Judas, o discípulo enganado. Nos deixa o exemplo glorioso, magnífico, quando ele foi buscar o Saulo de Tarso, aquele adversário confesso dele, para induzir-lhe a sinceridade e dar a ele a segurança para que ele pudesse aproveitar o restante da sua vida. Então, é preciso que a gente cogite no nosso próprio interesse. Qual é o nosso interesse de nos tornarmos espíritas cristãos? O que nós devemos fazer para que nós possamos transformar a caridade numa obrigação contínua junto àqueles que mais necessitam de nós? E é por isso que naquela manjedoura simples, Jesus nos deixa o grande legado do amor, da alegria, e nos mostrando quanto
nós precisamos valorizar a doutrina espírita para que nós possamos compreender o verdadeiro sentido dela em nossa vida. Nós precisamos dar de nós, dar de si, meus irmãos, sem cogitar do nosso próprio interesse. E por isso, nós temos que aprender a transformar a caridade numa mera obrigação, como eu disse, para que a justiça não se faça, ou para que a justiça não se faça arrogância entre nós. Por quê? Porque uns sabem fazer e outros não. Então, entre os homens, nós temos que eleger aqueles que têm demonstrado um sacrifício individual. E esse sacrifício é para, ou é pelo, o bem comum. Qual tem sido o nosso sacrifício diante de Deus? Qual é o melhor sacrifício, a não ser as nossas renúncias? Nosso esforço, a dedicação que nós devemos ter para com essa doutrina de luz? Que espiritismo é esse que nos fala da imortalidade e eu não aprendo a viver a imortalidade? De que forma eu vou contribuir com o problema de regeneração da humanidade inteira sem que eu tenha preocupação de melhorar, de progredir, de avançar? Porque a primeira mudança, ela tem que ocorrer dentro de nós, em mim mesma. Então, todas as vezes que nós lembramos daquela passagem que Jesus disse: até que passem o céu e a terra, não passará um iota ou traço da lei até que tudo se realize. O Consolador prometido é essa alavanca de progresso. É ele que vem nos descortinar o espírito que somos, que vem falar das relações do mundo dos espíritos com o mundo material. Então, nós temos que perceber que nós, enquanto criaturas humanas, tombavam quantas vezes prematuramente no choro da morte e muitas vezes sentindo-nos esmagados, porque não tínhamos a própria situação, a própria sustentação que nos dá força para vencer a nós mesmos. Jesus nos mostrou o insulamento dos cegos e administrou-lhe a sua instrução adequada. Na presença de Jesus, nós vamos ver que toda análise dos desentendimentos sistemáticos que oprimiam as nações, ofereceu-lhe o correio, o telégrafo, o rádio, a televisão, para aproximarem hoje, com a tecnologia que nós estamos tendo, com esta que nos leva até seu lar. Então, nós vamos entender que a doutrina espírita é esse portal de luz e de esperança que todos nós precisamos compreender, buscar e sentir, a fim de que nós possamos fazer dela o portal que ilumina a nossa caminhada. Enquanto os conflitos ainda carregamos na nossa consciência, justamente por não conhecer a história do espírito. Quantos têm adoecido gravemente e nós não percebemos que eles, muitas vezes, sofrem por não quererem aceitar o perdão, o amor, a renúncia. Outros já abraçaram as tarefas com bondade e ternura. Quantas mulheres que foram supliciadas, conduzindo os filhinhos para que eles vissem os martírios e aprendessem, quantos se alimentaram à custa das lágrimas das próprias mães. Será que nós já esquecemos tudo isso, meus irmãos? Por que nós ainda caímos no sofrimento moral? E nós sabemos que a ciência humana, ou a ciência dos homens,
ela não dispõe de recursos para nos esclarecer, para nos curar. Somente Jesus. Somente Jesus. E é por isso que Jesus reúne aquela turba de pessoas sofridas, doentes, e convida-os a subir ao monte, a ficar ao pé do monte enquanto ele sobe ao monte, para que ele pudesse proclamar as bem-aventuranças. Essas bem-aventuranças não foram para aquele dia, elas são eternas. E ela nos entregou como filhos do seu coração. Amigos, quanto temos recebido? E nós esquecemos que na nossa trajetória o Espiritismo veio nos mostrar o papel da solidariedade, da fraternidade. Somos irmãos e nós devemos aliviar os que choram, aliviar aqueles que estão com fome. Nós precisamos compreender que o único remédio que vai curar as angústias da vida nasce no amor e derrama sobre todos os nossos irmãos, para que eles possam sentir amados fraternalmente. Nós convidamos a todos a vivenciar todos os ensinamentos que a doutrina espírita tem nos oferecer, pedindo a Deus que sejamos construtores, artífices de um mundo novo, de um momento novo em nossa intimidade espiritual, que o Senhor possa nos sustentar nos caminhos que o Consolador tem nos aberto, tem nos ensinado, especialmente o caminho do bem, da fraternidade universal, do perdão, da caridade, reconciliando com aqueles que caminham conosco. Que Jesus, o Espírito de verdade, com essa pleia de irmãos, possam nos sustentar, nos fortalecer no trabalho de cada dia, nas construções de nossos pensamentos. Confiemos na bondade excelsa destes Espíritos, irmãos. Que Deus nos abençoe, que Jesus esteja conosco. E nesta hora alvissareira do passe, saibamos agradecer a dádiva de cada dia. Mãos que se estendem sobre nós e que nós não vemos. Bênçãos que caem sobre nós e nem sempre reconhecemos. Senhor, quantas vezes acalentastes a nossa dor. Dai-nos força, coragem, que o passe nos estimule a caminhar. Fluidifique as águas para que elas se transformem em lenitivo, restaurador para todos nós. Jesus, nós te suplicamos, olhai pelos familiares enfermos, para que eles recebam nos seus corações o amparo e que Jesus, na infinita bondade, olhe por todos os nossos irmãos em dor, tanto nos hospitais, nos leitos, nos seus lares, nas desavenças, nas contrariedades, nas aflições do mundo. E que recebam, nesta manhã de luz, as vibrações dos bons espíritos que compõem a equipe de Eurípides Barçanufo e que trabalham no Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec, que eles nos agasalhem, que assim seja.